Programa Simples Assim. Apoio. Instituto EDEC. Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Olá, nós estamos começando o Simples Assim desta semana e o programa tem várias informações que com certeza você vai gostar e compartilhar. Nós começamos falando sobre vesícula, pedra na vesícula e a cirurgia que se faz para curar este mal. O Dr. José Luiz Sampaio Martins é o nosso entrevistado e você com certeza vai saber mais sobre o assunto. No quadro Dica de Saúde Unimed, o Dr. Fábio Macchione, especialista em medicina do sono, responde: todo sono é realmente reparador? O Simples Assim também traz uma informação sobre dengue. A gente angariou aí alguns vídeos com informações e até piada, que brasileiro faz piada com tudo, não é verdade? Falando sobre o Aedes, na verdade, e todas as doenças, porque não é mais a dengue só a nossa preocupação. E também trazemos a nossa carriola florida. Quando eu postei a imagem da carriola florida, que foi feita pelo meu marido, pelo meu filho Vinícius, todo mundo comentou, então a gente resolveu ensinar no Simples Assim como é muito fácil ter também uma carriola florida ou outro vaso, enfim, que você queira ter aí na sua casa. Confira! Há pouco mais de um ano eu fiz uma cirurgia para retirada da vesícula. E aí a gente fez uma reportagem no Simples Assim falando sobre alimentação para as pessoas que querem talvez evitar o problema ou até o pós-operatório. E essa entrevista acabou suscitando um montão de outras perguntas sobre o caso da vesícula, a pedra na vesícula. E por isso nós procuramos um especialista para falar sobre o assunto. O Dr. José Luiz Sampaio é gastroenterologista, cirurgião e está conosco agora no Simples Assim para nos dirimir dessas dúvidas, né, doutor? Muito obrigada por nos receber. Obrigado a você pela visita. O que é, na verdade, a vesícula e qual é a função dela? A vesícula é um órgão, como se fosse uma pequena bexiga, né, que é para armazenar a bilis. A bilis é para fazer digestão dos alimentos gordurosos, né? Então, quando você ingere uma quantidade maior de gordura, essa bilis que está armazenada na vesícula, ela é expelida para o estômago e o intestino, e ajuda a fazer a digestão desse alimento mais gorduroso. Ela não produz a bilis? Não. Quem produz a bilis é o fígado. Então a bilis sai do fígado, passa por um canalzinho, passa pela vesícula e vai armazenando até você ter necessidade de ter aquela bilis armazenada. E aí quando a gente se alimenta de coisas mais gordurosas, é que a vesícula entra em ação? Isso. Exatamente. Essa é a função básica dela, vamos dizer assim. Nos outros alimentos ela não se manifesta, ela fica quietinha na dela. É mais nos alimentos gordurosos. E por que nós temos pedras na vesícula? Então, a bile ela é constituída basicamente de água, de colesterol, de sais biliares, bilirrubinatos e lisina. Esses elementos eles estão em um equilíbrio perfeito que impede que a bile se solidifique. Ela fica sempre líquida. Mas por vários motivos pode haver um desequilíbrio desses elementos e começar a precipitar cristais e desses cristais se juntarem e formarem as pedras. Que tipo de ação que poderia facilitar essa cristalização? Então, desde alterações metabólicas próprias do paciente, por exemplo, a obesidade, as mulheres, fatores hormonais, durante a gravidez, né, várias gestações, que a vesícula fica mais lenta, né? Então começa a acumular fatores obstrutivos, né? Tumores de pâncreas que obstruem a bilis, o canal da bilis, algumas doenças hematológicas, tipo anemia hemolítica, que é uma grande destruição de hemácias e precipita no fígado e também altera todo esse metabolismo da bilis e facilita a formação de cálculos. E como é que a gente percebe que tem cálculo, doutor Zé Luiz? Os cálculos podem ser assintomáticos ou sintomáticos. Então eles podem ser assim, um achado, você vai fazer um ultrassom de rotina e a pedrinha está lá. Ou pode de repente dar uma dor forte, geralmente do lado direito, abaixo da costela do lado direito, ou próximo ao estômago, ou às vezes até nas costas do lado direito. Essa dor forte pode ser acompanhada de náuseas, vômitos, e também intolerância a alimentos gordurosos. Você vai comer uma coisa gordurosa, você passa mal. Tá.
né? Às vezes dor de cabeça, má A gente digestão. sente uma dor horrorosa, pensa que está infartando, é mais ou menos assim, né? Isso, a cólica biliar ela é muito forte mesmo. E aí tem que operar. O tratamento definitivo é a cirurgia. Né? Você pode dar medicamento só para aliviar os Quando eu tenho sintomas. essa crise de dor, é possível tomar alguma coisa para aliviar Sim, essa você dor? pode tomar medicações via oral, né? Via orais, analgésicos, antispasmódicos, né? Se estiver infeccionado até antibióticos. E se não passar via oral, você pode tomar no pronto-socorro, endovenoso, na veia, né? E passou a crise, você vai investigar e aí procurar o tratamento definitivo, que é a cirurgia. E se a gente não operar, o que pode acontecer? Pode trazer complicações, complicações mínimas até complicações mais sérias com até risco de morte. Como, por exemplo, pode dar infecção na própria vesícula, né? Formar líquido purulento, aderências, né? Pode extravasar bilis para fora da cavidade, dando um quadro de abdômen agudo. Pode dar o que a gente chama de colangite, a pedra pode sair da vesícula e para o canalzinho que sai do fígado, né? Que é o colédoco, e pode obstruir esse canal. A bilis bate na pedra, volta para o fígado e volta para o sangue. A pessoa fica com o olho amarelo, né, com o fígado inchado, começa a dar febre, então se chama colangite, é um quadro também com risco de grave. Vida. E também, por último, pode dar pancreatite, que a pedra pode sair da vesícula, descer pelo canalzinho, passar pelo pâncreas e obstruir a saída do pâncreas. Que é a situação então, mais grave. Uma pancreatite aguda, que pode ser também uma pancreatite leve, moderada ou até mais grave com risco de vida. De matar a pessoa. E aí me perguntaram, você só tirou as pedras ou você também tirou a vesícula? Não tem jeito de fazer uma sem a outra? Toda cirurgia de pedra na vesícula é retirada a vesícula inteira com as pedras, porque essa vesícula não funciona mais. Então, se você deixar ela lá, vai voltar a formar pedra. Essa vesícula só está para te atrapalhar a vida. Entendi. Então tem que tirar. Tem que tirar tudo. Viver sem a vesícula tem alguma complicação? Algumas pessoas não sentem nada. Né? Até se sente melhor, começa a comer melhor, né? E aí engorda. Isso era para até engordar, se ela não segurar a comida. Algumas pessoas podem ter um pouco de diarreia, principalmente quando come comida gordurosa. Ah, tá. A gente fala para evitar de comer alimentos muito gordurosos, como não tem mais o reservatório da bilis, né? Então a bilis sai em pequena quantidade direto do fígado. Então essas pessoas têm que comer uma quantidade menor de gorduras, né? De frituras, né? De alimentos mais gordurosos. Porque ela já não tem mais esse moderador, vamos chamar assim. Esse armazém, né, da bilis. Tá, ela não vai fazer falta pra gente mesmo, doutor José Luiz. E aí, no caso, a pessoa que come isso, uma pergunta de um colega nosso que ele fez cirurgia e ele tirou a vesícula e ele disse o seguinte, que ele tá com um fígado gorduroso. Tem alguma coisa a ver? Com a cirurgia não, o fígado gorduroso é uma outra patologia, né, que é chamada de esteatose hepática, está relacionada principalmente à alimentação muito grande em alimentos gordurosos, frituras, refrigerantes, bolachas. Então a culpa não é da vesícula. Isso está relacionado com a síndrome metabólica também, pacientes muito obesos, têm diabetes, né, então já é outra parte. Tá, então é ele que tem que maneirar na gordura mesmo, tem nada a ver com a vesícula. A cirurgia, como é que funciona, doutor José Luiz? Então, a cirurgia hoje em dia nós fazemos assim, quase a totalidade por videolaparoscopia, que é aquela só dos furinhos, né? Não precisa mais fazer aqueles cortes grandes que faziam antigamente. Mesmo quando ela está com crise crônica, que chega muito mal ao hospital, é possível fazer por videolaparoscopia? Sempre é possível, sempre é possível. 99,9% a gente faz por vídeo. Que é uma cirurgia muito mais rápida, muito mais fácil, recupera em poucos dias já pode voltar ao trabalho. E aí não tem nenhum tipo de complicação pós-operatória? O índice de complicação dela é muito menor que a cirurgia de corte, né? Que a cirurgia de corte dava mais infecções, dava hérnias, né? É muito mais dolorosa, de mais corte. tempo de hospital, inclusive, doutor? Isso, fui internado mais tempo, de corte fui internado 2, 3 dias, de vídeo você faz um dia, no outro dia está em casa. Então, aí no caso, opera num dia, no outro dia tem alta, e existe quanto tempo de repouso após a cirurgia? Cada caso a gente avalia, né? Se for um serviço leve, em torno de uma semana, 4, 5 dias, já pode voltar a trabalhar. Tá. Serviços mais pesados, 15 dias, 3 semanas no máximo, já. E aí uma pergunta que muitos me fizeram, dói? Então, normalmente a cirurgia não dói. Só dói quando passa anestesia lá na hora, um pouquinho toma analgésico, dos furinhos, né? Mas a maioria dos pacientes evolui bem. A gente deixa umas gotinhas só de analgésico, se necessárias, nem precisam tomar. Nem tomei, a minha foi bem tranquila mesmo. Inclusive foi o Dr. José Luiz quem fez a minha cirurgia. Foi um prazer, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você.
Instituto EDEC, Educação, Desenvolvimento e Capacitação.